No ar, Educação em Diabetes, um programa da ANADI, a Associação Nacional de Assistência ao Diabético. Educação em Diabetes. Programa Educação em Diabetes oferece à população a informação, a orientação, enfim, são importantes noções que vão ser transmitidas durante esse programa para que você, que é portador de diabetes, ou você que é familiar de uma pessoa com diabetes, saiba interpretar o que ocorre no dia a dia da sua doença. É uma doença que você vai conviver o resto da vida. Aqueles que estão orientados, aqueles que se empenham, que levam essas informações, que têm todas as informações, têm um melhor prognóstico de vida. Se complicam menos, e o nosso objetivo é isso, é cuidar da sua saúde, cuidar para que você com diabetes, através da educação, da informação, não tenha complicações. Fiquem sempre com este programa, divulguem, que eu acho que você vai ajudar muita gente também. A seguir, nosso programa Educação em Diabetes da ANADI, Associação Nacional de Assistência ao Diabético. A seguir, nós vamos ver uma matéria importantíssima sobre alimentação. É importante o que você saiba, o que você está comendo, o que você está comprando, né? E como você deve se alimentar. Eu costumo dizer que por, às vezes, falta de orientação, falta de conhecimento, né, o fogão passa a ser o assassino da família. Então, preste bem atenção na matéria que se segue com as nutricionistas da ANADI. Vai ser muito importante para você planejar a sua alimentação e da sua família. Eu sou a Hanna, nutricionista aqui da ANADI, coordenadora do Departamento de Nutrição. E hoje vamos conversar um pouquinho com vocês. Essa é a minha colega, nutricionista também. Olá pessoal, eu sou também nutricionista, Caroline, e hoje nós vamos falar sobre os tipos de alimentos. Ao longo do dia, a gente consome bastante alimento diferente, mas vocês sabem o que eles nos fornecem, no que eles ajudam quando a gente consome? Hoje, então, nós vamos falar sobre os carboidratos, as proteínas e as gorduras. Hanna, o que seriam os carboidratos? Os carboidratos são as nossas principais fontes de energia e eles são importantes para as atividades que a gente faz ao longo do dia. E onde que eles estão? Eles são encontrados nas massas em gerais, ou seja, pão, arroz, macarrão, lasanha e naqueles alimentos que são encontrados no fundinho da terra. Então, a beterraba, batata, mandioca, batata doce e em algumas frutas também, na manga tem bastante carboidrato, na banana, são encontrados nesses alimentos. Mas e agora? Será que os portadores de diabetes podem consumir esses alimentos sem restrição, Carol? Os pacientes que são portadores de diabetes precisam ter a consciência de que o carboidrato precisa ser consumido com moderação. Por exemplo, em uma refeição, um almoço, não é recomendado ingerir mais de um carboidrato por refeição. Então, por exemplo, quando for consumir arroz, não consome com batata junto, ou macarrão com batata, ou mandioca com arroz, sempre uma única fonte de carboidrato. Nem por isso a gente deve deixar de consumir esses alimentos que a Carol acabou de falar. Mas a gente deve preferir os carboidratos integrais, ou seja, o pão integral,
o macarrão integral, o arroz integral, porque eles têm mais fibras na sua composição, o que faz a gente diminuir a glicemia quando a gente consome. Mas e os frangos, a carne vermelha, o peixe, eles entram nessa classificação de carboidrato também, Hanna? Na verdade não, Carol. Os frangos, a carne, o peixe, os ovos, eles são proteínas, são fontes de proteína, que a principal função dessa proteína é manutenção e construção de tecidos no nosso corpo, ou seja, nossa pele, nossos músculos, unhas e cabelo. E quais são as fontes dele, né? São ovos, queijos, leite, derivados do leite, iogurte, a carne vermelha, o frango e os frutos do mar. Então, o que essas proteínas fazem no nosso organismo? Aqui tem uma ilustração falando exatamente o que eu acabei de citar. O frango, o leite, os ovos, o peixe, os queijos, construindo alguma coisa. O que eles constroem no nosso organismo? Os nossos tecidos. Todos os tecidos do nosso corpo são construídos por proteínas. Ou seja, até os nossos órgãos, sustentação dos nossos órgãos também. Então, isso é um trabalho permanente das proteínas, por isso que elas são indispensáveis na nossa dieta. Com tudo isso, existem ainda as gorduras, mas as gorduras são tão vilãs assim como a gente escuta falar, Carol? Depende, existem dois tipos de gorduras, as gorduras boas e as gorduras ruins. A função das gorduras também é de fornecer energia, mas elas funcionam também como uma proteção dos nossos órgãos. Tá? As gorduras ruins, elas são conhecidas como aquelas gorduras trans que a gente sempre ouve falar, as gorduras saturadas, que todo mundo comenta. Então, essas gorduras, elas são encontradas nas frituras, nos biscoitos industrializados, nos biscoitos recheados, salgadinho industrializado, em algumas margarinas, em gorduras aparentes de, por exemplo, a coxa de frango com aquela gordurinha, ou aquela gordura na picanha também. Esses alimentos a gente precisa evitar consumir, pois o seu excesso acaba entupindo os vasos sanguíneos, dificultando a passagem do sangue, podendo levar até um derrame ou um infarto. Vou mostrar para vocês o que a gordura faz no nosso vaso sanguíneo. Então, vou desenhar aqui um vaso sanguíneo para a gente ver. Essa gordurinha, ela vai depositando-se no nosso vaso sanguíneo, dificultando a nossa passagem de sangue. O que acontece? Ocorre por vezes o entupimento de todo o vaso sanguíneo, podendo levar então até um infarto ou um derrame cerebral. Nossa, que perigo essas gorduras, né? Porém, existem as gorduras boas também. Elas não são tão vilãs assim. Quais são as gorduras boas? As gorduras boas são aquelas de origem vegetal, ou seja, o azeite de oliva, o óleo de canola, óleo de milho, também as gorduras derivadas do óleo de girassol, das nozes. Aqui no nosso PPA tem alguns alimentos, uma ilustração de alguns alimentos que são ricos em gorduras boas. Então, a linhaça, a castanha do Pará, o próprio salmão, o abacate, os óleos em geral, a castanha, o amendoim e o chocolate. Lembrando que o chocolate tem um chocolate amargo com mais de 70% cacau. Mas por que elas são boas? Elas contêm ômega 3 na composição. Ômega 3, ômega 6, ômega 9, esses ômegas que estão tão na moda e tão famosos ultimamente. Esses alimentos contêm esses ômegas. E a gente tem que lembrar que eles não podem ser aquecidos, porque quando aquece, eles perdem os ômegas e não tem mais benefício para a nossa saúde. Então, pessoal, aqui a gente acabou de falar sobre carboidrato, proteínas e gorduras. É importante que na nossa dieta do dia a dia tenha esses 3 tipos de alimentos, porque eles são importantes iguais. Não existem vilões na nossa alimentação, existem apenas escolhas mal feitas.
Esperamos então que o conteúdo de hoje tenha sido proveitoso para vocês e que vocês usem no dia a dia. Muito obrigada, agradecemos a atenção. Obrigada a todos pela atenção e até a próxima! O porquê de um programa de educação em diabetes? A educação em diabetes é reconhecida mundialmente como uma ferramenta fundamental para o tratamento. De nada adianta você ter a prescrição se você não entendeu o porquê que você vai ter que fazer seu tratamento, sua dieta, seu exercício. Os detalhes disso tudo, você tem que estar orientado e informado. Isto é o processo que chamamos de educação em diabetes. Este é o método que usamos na ANAD, Associação Nacional de Assistência ao Diabético, em todos os dias na sua programação aqui em São Paulo. Você que é de outro estado, de outra cidade, pode aproveitar essas atividades e essas informações assistindo o nosso programa nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. São muitas informações, entrevistas. Você vai se beneficiar muito se você assistir regularmente esse programa. Olá pessoal, eu sou a enfermeira Kelly, estamos aqui em mais um programa. Hoje nós daremos continuidade aos nossos programas sobre os monitores de glicemia. Hoje nós falaremos sobre o AcuCheck Active, o OneTouch Ultra, o OneTouch Select Simple e o OneTouch Mini. Esse aqui é um outro aparelho, também da Roche, se chama AcuCheck Active. É um dos mais comuns que vocês vão ver por aí, tá? Esse aparelho, a diferença dele é que você vai colocar a tira, ela tem essa seta, vai aparecer o código que confere com o tubo de tiras, é o mesmo procedimento. Tá pedindo a gota de sangue, é o momento que você vai colocar essa gota de sangue. Diferente dos outros aparelhos, que você coloca a gota de sangue aqui na ponta, encosta a ponta de dedo na ponta da tira, esse aparelhinho você vai colocar a gota de sangue onde pisca a luz laranja. E tem que preencher todo este quadradinho, toda esta região, para aí sim ter um exame mais eficaz, que tenha um resultado realmente fiel. É basicamente a diferença entre os aparelhos. Ele também tem memória, armazena os resultados anteriores e também é muito bom, muito fiel, como todos os outros. Esse aqui é o lancetador do AcuCheck Active. Ele é diferente porque você coloca uma lanceta por vez. Você retira essa parte, a lanceta dele é assim. Essa lanceta você vai encaixar a parte quadrada no lancetador. Essa parte redonda você vai girar e puxar. Novamente, eu recoloco a tampa. Esse número também é de profundidade. Então, quanto maior o número, mais profundo o furo. Para furar o dedo, eu empurro esse êmbolo, encosto no dedo e aperto
esse botãozinho aqui. Também lateral de dedo, sempre a lateral da ponta do dedo. Esse aqui é um dos aparelhos da Johnson, que é o OneTouch Ultra. Basicamente, a diferença dele para os outros que a gente já mostrou é o modo de calibração, de codificação dele. A tira, ela tem essa parte listrada. Justamente essa parte listrada é a que você vai inserir no aparelho, aqui nesse orifício. Vai aparecer um número. Aqui apareceu o número 20. Eu vou apertar o botão C até o número 25. Por que o número 25? Porque é o número código da tira que eu tenho, do tubo de tira reagentes que eu tenho, tá? Então, se você tivesse, por exemplo, um código de tiras número 30, você apertaria o botão C até o número 30. Deixou no número correto, no código correto, é só parar de apertar o botão C e ele vai estabilizar ali. Logo, ele vai pedir a gota de sangue, como vocês já estão vendo. O lancetador do OneTouch é esse aqui. O modo de utilização dele também é muito parecido. Você vai girar essa tampa, vai retirar. A lanceta dele é essa aqui. Você vai colocar, encaixar ela dentro deste orifício. Encaixa até o final. Gira essa tampinha e puxa. Vocês vão ver que a lanceta já está lá. Agora, eu encaixo a tampa novamente. A profundidade do furo, você vai ver através dessas bolinhas aqui. A bolinha significa a gota do sangue. Então, quanto maior a bolinha, maior a gota de sangue. Quanto menor a bolinha, menor a gota de sangue. Esse ajuste eu vou fazer girando essa parte de trás dele. Feito isso, escolhi a profundidade do furo, eu vou puxar essa alavanca. Puxei a alavanca, é como se ele tivesse engatilhado. Feito isso, vou encostar na ponta do dedo, na lateral, e vou apertar esse botão aqui. Ele vai disparar e vai fazer a gota de sangue, certo? Feito isso, eu vou pegar a gota de sangue e vou encostar na ponta da tira. Ela vai absorver e em 5 segundos vai me dar um resultado. Esse aqui é o outro aparelho da Johnson. Ele é o OneTouch Select Simple. Por que Simple? Porque ele não tem codificação. Então, essa preocupação de código a gente não tem com ele. Para fazer o teste, a única coisa que eu preciso me preocupar é inserir a tira no aparelho. Você vai pegar uma tira reagente, também a parte listrada, vai encaixar. E pronto. A partir do momento, ele vai aparecer o último resultado do seu teste e logo ele aparece a gota de sangue pedindo a gotinha para você fazer o seu teste. Feito isso, vai furar o dedo e vai encostar a ponta da tira na gota de sangue. Então, a diferença dele, repetindo, é que ele não tem codificação. Você não precisa se preocupar com isso. Esse aqui é mais um aparelho da Johnson. Esse se chama OneTouch Mini. Mini porque ele é pequenininho mesmo, ele é compacto, é fácil para você carregar na bolsa, para você deixar no trabalho, na escola, enfim, onde você precisar fazer o seu teste. O modo de utilização dele também é muito parecido com os outros e ele precisa ser inserido o código manualmente. Para a inserção de código de calibração, você introduz a sua tira reagente, vai aparecer um C de código e vai apertar aqui até o número correspondente. Aqui no caso, eu vou colocar o número 25 e vou deixar. Por que número 25? Porque a minha tira tem o número 25. Feito isso, eu vou deixar o meu aparelho de lado esperando, ele está pedindo a gota de sangue já, como vocês podem ver. Eu vou deixar ele de lado e vou usar o lancetador. O lancetador dele também é pequenininho, também é bem prático. O modo dele de utilização é parecido também. Eu vou retirar essa tampa, vou pegar uma lanceta, encaixar aqui nesse orifício
puxar essa pontinha, a lanceta já está lá, tampo novamente. Aqui eu escolho a profundidade do furo, assim como todos os outros, quanto maior o número, mais profundo, quanto menor, menos profundo. Vou puxar essa alavanca, é como se fosse engatilhar uma arma. Puxa, engatilha, encosta no dedo e aperta esse botãozinho aqui. Isso vai furar o dedo. A questão da profundidade tem a ver muito com a espessura da pele da mão da pessoa. Então, vamos supor, uma criança que tem uma pele muito fina, que não tem calosidades e a pele grossa, ela não necessita de um furo muito profundo. Então, você não tem a necessidade de utilizar, por exemplo, em uma criança, uma profundidade número 8. Quer dizer o quê? Que essa agulha ela vai penetrar de forma mais intensa na pele. Você que tem uma pele mais grossa vai precisar de uma perfuração maior. Logo, você pode utilizar uma profundidade 5, 6 por diante. Para isso que serve essa calibração aqui da profundidade da lanceta, a profundidade que ela vai ser inserida na sua pele. Olá, ouvintes da Trianon. Olá, nossos amigos. Programa Educação em Diabetes. Hoje um programa duplo, rádio, televisão. Nós vamos levar nosso programa também hoje para a TV. Você que está no rádio, 740 AM, Rádio Trianon, aqui, São Paulo, Grande São Paulo. 810 AM lá na Baixada Santista, Rádio Universal. E você que nos vê pela telinha da TV, sempre nesse mesmo canal, já estamos hoje em 32 cidades, em 28 principais cidades do estado de São Paulo. Estamos em Curitiba, Brasília, enfim, mais algumas cidades que estarão entrando nessa rede ANAD de TV Educação em Diabetes. O programa Educação em Diabetes, como vocês sabem, tem um objetivo muito importante, é levar informação, a orientação para as pessoas que têm diabetes, seus familiares. E ressaltando que a educação em saúde é fundamental, porque através da educação em saúde você vai aprender como tratar melhor de você mesmo, como cumprir as metas e o seu tratamento que o seu médico prescreveu. Por quê? Não é só tomar o remédio, você tem que fazer dieta, você tem que fazer exercícios, você tem que saber como a doença se manifesta no dia a dia. Não se esqueça que você vai conviver o resto da sua vida tendo essa doença. Então você tem que aprender a saber como ela se manifesta, como ela varia, para você poder fazer a sua orientação, fazer como você vai atuar junto com o seu médico para ter o melhor resultado possível. Claro, aqueles que conseguem se orientar, sem dúvida alguma, são aqueles que, sem dúvida, vão ter uma melhor qualidade de vida e vão viver mais, né? O programa Educação em Diabetes sempre é um programa interativo, né? Ele tem os seus microfones abertos, como vocês acabaram de ouvir. Nossos ouvintes ligam aqui no telefone do ouvinte, o 3289-3580 e o 3253-4845, programa Educação em Diabetes. Vamos lá, ouvinte no ar, boa tarde. Eu sou Fábio Eugênio do Jardim Confioli, tudo bem? Como vai, senhor? Tudo. Uma pessoa diabética pode ter problemas de cicatrização no caso de algum ferimento e mesmo da extração de algum dente ou não? Essa é a minha pergunta, tá bom? Ok. Obrigado, um abraço a todos, boa tarde. Muito obrigado, senhor Jaime. Programa Educação em Diabetes, 3253-4845. Cicatrização, pode sim. Esse é um dos grandes desafios nos machucados das pessoas com diabetes, principalmente nas pernas, nos pés. Não é? E qual é o mecanismo disso? Não é?
A gente sabe que as pessoas com diabetes têm um processo de arteriosclerose acelerada. O que é arteriosclerose? É a diminuição do vaso das artérias que leva o sangue para a periferia. Principalmente o grande problema para as pernas e chegar lá embaixo no pé. Então, quando existe uma dificuldade para que esse sangue chegue no local do machucado, também existe dificuldade para levar as substâncias que vão fazer a cicatrização. Nós sabemos que essa cicatrização depende do aporte sanguíneo. Então, associado a isso, nós temos menos soldados, que são os nossos glóbulos brancos, para combater a infecção. E aí advém a dificuldade de cicatrização das pessoas com diabetes. Quanto mais descompensado, pior. Demora mais para cicatrizar, tá? E às vezes, dependendo do desleixo da pessoa que machucou, não se lavou, não passou uma água com sabonete, não passou um desinfetante, não passou um álcool, não tem importância. Mesmo que tá lá no meio do mato, mas uma pinguinha tem lá, né? Vamos pegar lavar com água, sabonete, alguma coisa e desinfetar, procurar limpar, não é? E depois procurar um médico para tomar um antibiótico, eventualmente. Esses são cuidados primordiais. Às vezes as pessoas não tomam e aí nem cicatrização não tem. Termina aqui a Rede da Saúde, a Rede ANAD, a Rede da Associação Nacional de Assistência ao Diabético. Educação em Diabetes volta na próxima semana.